Bom dia a todos, vamos aqui iniciando mais uma aula. E eu digo assim, agora sim a gente vai começar um conteúdo mais novo, né? Que eu não tinha abordado antes, né? Até agora foi mais conceitos que a gente tinha abordado, porque o que se aplica a uma equação, tudo que a gente viu até agora se aplica a uma função também de segundo grau. Porém, a gente vai ver alguns conceitos novos. O primeiro dele é o chamado vértice. Pessoal, o que seria esse vértice? É o ponto extremo da parábola. Olhem aqui. Aqui eu tenho uma parábola voltada para cima. Aqui, se eu olhar esse ponto extremo aqui, chamamos ele de vértice. Esse ponto, por ser um ponto no plano cartesiano, ele tem que ter uma coordenada, um par ordenado, x e y. Como é que eu encontro essa coordenada? Olhem aqui. Para mim encontrar a coordenada x, eu vou calcular menos b dividido por 2a. Quem é esse b e quem é esse a? Os coeficientes da equação, tá? Então, para mim encontrar a coordenada x, eu calculo menos b sobre 2a. Para mim encontrar a coordenada y, eu tenho que saber o valor de delta, vai ficar menos delta sobre 4a, tá? Então, aqui, além de eu saber o coeficiente, identificar, na verdade, o coeficiente a, b e c, eu também tenho que calcular o valor de delta, para mim poder saber a coordenada y. Olhem aqui no outro caso, né, uma parábola voltada para baixo. Eu também tenho esse ponto extremo aqui, que eu chamo de vértice. Como é que eu encontro? Da mesma forma, não muda. Não importa se a parábola é para cima ou para baixo. A forma que eu vou encontrar a coordenada do vértice é a mesma. A coordenada x, ó, é menos b sobre 2a e a coordenada y é menos delta sobre 4a. Vamos ver um exemplo para clarear, né? Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo dessa função aqui, ó. Pessoal, abra um livro aí na página 136, 33, que aí fica melhor de vocês visualizarem, né? Aí aqui eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 6. Eu quero o vértice desta função. Eu sei que a parábola é para cima, porque o a é positivo, mas porém eu quero saber a coordenada aqui, ó, desse ponto extremo, que a gente chama de vértice. Para isso eu tenho que saber a coordenada x e eu tenho que saber a coordenada y. Vamos saber primeiro a coordenada x, ó, menos b sobre 2a. Pessoal, quem é o b aqui dessa equação? Menos 7, correto? E quem é o a? 1. Então vai ficar, ó, menos 7 sobre 2 vezes 1. Como eu tenho esse menos antes do parênteses, vai trocar o sinal. Se está negativo, fica positivo. Então fica 7, 2 vezes 1, 2. Pronto, só isso. Então a coordenada x, eu sei que é 7 sobre 2. Então eu venho aqui, ó, na coordenada. 7 sobre 2 está entre 3 e 4. Então eu sei que está bem aqui, ó, certo? Entre 3 e 4. Agora vamos descobrir a coordenada y. Para descobrir a coordenada y, eu tenho que calcular o delta, tá ok? Então vamos lá. b ao quadrado menos 4ac. Aí basta substituir enquanto o valor de delta é igual a 25. Como a coordenada y é menos delta sobre 4a, vai ficar menos 25. O a é 1, vai ficar 4 vezes 1, 4. Então, menos 25 sobre 4. Então, aqui eu venho no eixo y e marco referente a menos 25 sobre 4. Tá ok? Só isso. Para mim descobrir a coordenada x, menos b sobre 2a. Para mim descobrir a coordenada y, menos delta sobre 4a. Aí eu encontro a coordenada do vértice, marco aqui. Lembrando que o vértice é esse ponto extremo, independente se está para cima ou para baixo. Porém, dependendo da parábola, a gente dá nomes a esse vértice. Como assim? Agora vamos lá. Se eu tenho uma parábola para cima, esse vértice a gente chama de ponto mínimo, que é o ponto mais baixo. Se a parábola está para baixo, e esse ponto aqui, a gente chama de ponto máximo. Continua sendo o vértice, porém se a parábola for para cima, a gente chama de ponto mínimo, que é o ponto mínimo que essa função vai atingir. E se a parábola for para baixo, a gente chama de ponto máximo, que é o ponto máximo que essa parábola vai assumir, certo? Então, se eu peço assim, ó, calcule o ponto mínimo dessa função, você vai calcular o vértice. Calcule o ponto máximo dessa função, você também vai calcular o vértice. Como é que eu encontro o vértice? O x do v, né, que é a posição x do v, menos b sobre 2a, e o y do v,
menos delta sobre 4a. Nada muda, tá ok? Aqui eu tenho mais um exemplo, ó. Tá aqui a função, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1. Para mim calcular o vértice, pessoal, eu tenho que identificar A, B, C e calcular o delta, tá? Aqui, ó, x do vértice vai ficar menos b sobre 2a. Quem é o b? Menos 2. Vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes 1. Esse menos aqui vai trocar, ficar positivo. E 2 dividido por 2, né? 2 vezes 1 é 2, então 2 dividido por 2, 1. Então o x do vértice é 1, ou seja, bem em cima do 1. E o y do vértice? Quando você calcular o delta e tudo aqui, vai dar 0. Ou seja, ele não vai andar no eixo x. Então, aqui eu tenho uma parábola voltada para cima, onde o vértice é 1. Se é uma parábola voltada para cima, é o ponto mínimo. Significa o quê? O ponto mínimo dessa função é 1. Se fosse uma parábola voltada para baixo, seria um ponto máximo. Ok? Então espero que vocês tenham entendido. Vai ficar uma atividade aí para vocês calcularem, realizarem. Qualquer dúvida, fica à disposição. Próxima aula. A gente tem 3 aulas na semana, né? A próxima aula vai ser a última. Então, eu vou fazer o seguinte: não vai ter vídeo não vai ter aula em vídeo, vai ser uma aula exclusiva para vocês colocarem atividades em dias, tá? Vai ter talvez uma atividade do dia e também vai ser para aqueles alunos que tiveram alguma atividade atrasada, para colocar em dias, tá, ok? Eu ainda estou recebendo, fiquem à vontade, recebam ainda as atividades atrasadas. Porém, não deixem acumular, porque isso também é ruim para vocês, ok? Então ficamos por aqui, até mais.